Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Garuda Dracon. Garuda é um pássaro da mitologia indiana, né? Do Mahabharata, se não me engano. A sociedade é esquisita. Vivem cobrando para que um depressivo eleve sua autoestima. Mas quando ele eleva, reclamam que é uma doença. Afinal, qual é o certo? Ter autoestima, ou uma estima muito alta, ou ter uma baixa autoestima? Garuda, essa é uma pergunta muito interessante para nosso momento, em que a estima de si, o que o Freud chamava de Selbstgefühl, o sentimento de si, é um critério muito sensível para a detecção de sofrimento e para a interpretação narrativa daquilo que está nos afligindo. A gente tende a achar que uma pessoa que está assim, bem consigo mesma, que não está em briga com sua própria imagem, que não está se degladiando com demandas de reconhecimento, é uma pessoa que está assim, dentro do esperado ou feliz. Na verdade, a ideia de sentimento de si, ela é covariante com duas funções importantes. A primeira é o tipo de ideal que a gente se propõe. Que tipo de ideal a gente constrói? Ideais excepcionalmente elevados vão colocar quase que como consequência uma posição deficitária do sujeito em relação a eles. O que a gente ganha com isso? A gente ganha o esforço, ganha o engajamento que o sujeito vai aplicar a si para tentar ajustar o seu sentimento de si com a sua imagem esperada. Pode-se suceder o contrário, como você está observando. Né? Uma expectativa muito reduzida de si, uma baixa expectativa construída no ideal de eu do sujeito, pode levá-lo a, assim, não investir tanto na procura da realização dos seus projetos de vida. Né? Na verdade, a gente vai ter aí um outro benefício. Ou seja, na medida que o ideal de eu não é muito elevado, o que vier é lucro. Cada pequena conquista pode ser melhor apreciada. Aquilo que o sujeito galga alcançar é fonte de uma satisfação mais acalentadora para ele. No meu entender, a ideia de que nosso sofrimento está regulado pela nossa estima é uma ideia muito ruim. No fundo, há pessoas, e eu sugiro que você assista um dos nossos Falando Nisso, sobre o complexo de inferioridade ou o sentimento de inferioridade, onde a gente explica isso, né, de como alguém que pode se sentir com um sentimento de si muito rebaixado, na verdade é uma espécie assim de arrogante, que tem uma expectativa, que tem uma crença em si mesmo muito elevada. Né? Então a gente vai dizer, ele se sente um coitado, mas ao mesmo tempo ele se sente assim porque ele se sente alguém muito excepcional, ele acha que ele deveria ser alguém muito excepcional, ou ele tem esse sentimento de si muito elevado. Né? A ideia de que o nosso sentimento de si é muito importante, é decisivo, nos atrapalha bastante, porque o sentimento de si ele tem uma relação indireta com essa segunda função, para a qual eu queria chamar a tua atenção, que é a função desejante. Quando a gente deseja, quando a gente segue, se desloca nessa falta em ser, o que acontece é que nosso sentimento de si fica assim precarizado. Vamos pensar, você gosta daquela pessoa, mas você não sabe qual vai ser a reação que ele vai ter ou ela vai ter quando você se aproxima e declara o seu amor por ele. Você pode dizer assim, olha o conflito aí, o que você quer manter? A sua estima elevada, ou seja, preservar-se a si, ou apostar que se você vai e se declara, pode ser que ele se interesse ou ela se interesse, e pode ser que seu desejo se movimente. Uma cultura que exagera a importância da função do sentimento de si, ela vai talvez colocar em segundo plano o risco, né, que a gente tem que tomar em termos de sentimento de si para levar adiante o nosso desejo. Aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho muito medo de me frustrar, eu tenho muito medo de ser recusada, eu tenho muito medo de não ser correspondida pelo outro, pelo mundo, pelas expectativas sociais, e é alguém que está o quê? Recuando na aposta e no risco do seu desejo. Isso tem uma função, sim, com o que você aqui menciona, que são os processos depressivos.
No fundo, alguém que vai sempre escolher o lado do eu contra o lado do desejo, que vai sempre escolher preservar-se a si em vez de arriscar-se no desejo, é alguém que está mais vulnerável para a depressão. A depressão é uma experiência, uma forma de sofrimento muito caracterizada, não sei se você já atentou para isso, né, por dois aspectos. Um é a perda da relação com o prazer, né, a anedonia, a incapacidade de experimentar real satisfação nas coisas que a gente faz e com as pessoas com quem a gente está. A segunda função sintomática muito forte na depressão é o auto-julgamento. O depressivo, ele frequentemente está se avaliando, se medindo, se observando, dizendo para si, bom, onde está o erro, o que eu não fiz, o que eu não tenho. E isso o quê? São medidas narcísicas, pequenas experimentações narcísicas que acabam por consumir o sujeito e fazê-lo assim esquecer, né? Deixar de lado e não apostar tanto no seu desejo. Quem se interessar mais por essa questão do narcisismo, que tem uma relação direta com o sentimento de si, eu recomendo o texto de Oscar Migueles, Narcisismos, onde a gente tem uma ótima compilação de que a psicanálise falou sobre essa matéria. Por hoje é só. Quem quiser receber mais pequenos fragmentos narcísicos do Falando Nisso, clique aqui no Aqueronta Movebo. E até mais.